Muito bem. Reunião do Interespírito de 12 de abril de 2023. Vamos estudar com o Tiago hoje. Tiago, é com você. Apresenta aí o tema e o tempo é seu. Certo. Olá, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Ok. Eu vou só fazer uma apresentação aqui para a gente poder ser o mais preciso possível e não se estender demais. Espera aí. Estão conseguindo visualizar? Ainda não, está no processo de aparecer aqui. Nada Elias, ainda? você está com o seu microfone desligado. Estou? Não estou, não. Eu estava com o microfone desligado Elias, e falei aqui que eu estava vendo era o Guilherme aumentado aqui, mas agora tá bom. Elias acha que a gente sabe leitura labial. Tá aparecendo ainda não, Thiago? Não. Ainda não? Não. Pode, desliga e liga de novo. Tá, ok. E tem que ter o negócio aberto no teu computador. Não, mas tá aberto. No modo de apresentação. Aí Eu já fiz os testes ainda agora. Deixa eu colocar a tela toda, ver se facilita. Vamos lá. Põe tela toda. Aí a gente vê duas vezes até ficar um só. Aí, ó, pronto. Aí, ó. Mas está uma tela só? Tela cheia agora. Agora tela cheia, por favor. Não está aparecendo ainda? Tá aparecendo sua tela. Ah, ótimo. Agora só você pôr tela cheia. Ok. Mas acho que já está aqui, não? Não. Tá bom, mas dá para ver assim, pode ir. Eu fiz só um pequeno esquema para facilitar e eu não me perder muito na discussão. O texto que eu proponho para a gente discutir é Terra da Macumba, a Cidade de Deus, as lutas de classificação e conflito dos estereótipos e a polissemia das representações acerca da cidade de Codó, no Maranhão. Como faz parte já do imaginário nacional, o Codó como a terra da macumba, o Codó como o lugar da feitiçaria, o Codó como o lugar das religiões brasileiras de caráter inferiores, né? Então, a autora, a Jéssica Cristina de Aguiar Ribeiro, apresenta essa tese do curso de doutorado aqui da UFPA. Ela é natural de Codó e trabalha com o tema desde a graduação. Ela pesquisou o terreiro na graduação, a religião em Codó também no mestrado, com Bita do Barão, e resolveu fazer um recorte maior dessa pesquisa, compreendendo os anos 30 a 2000. A proposta dela é investigar como que esse adjetivo, de certo modo pejorativo, de terra da macumba, terra da feitiçaria, terra dos pajés, foi outorgado e foi, na verdade, carimbado diante da realidade da cidade de Codó, no Maranhão. Ela se propõe a justamente fazer uma investigação acerca da categoria de representação. Quando ela aborda a categoria de representação, eu me lembrei bastante do texto que eu li sobre a identidade de Stuart Hall, que Stuart Hall ele vai definir a criação da categoria, de alguma categoria de identidade, como raça, por exemplo, ela vai se dar sempre no conflito de tensão, de um grupo querendo se afirmar, estabelecer sua identidade automaticamente a partir da estrutura hegemônica de poder, em detrimento de um grupo menor. Ou seja, para dizer quem eu sou, eu tenho que dizer e afirmar quem eu não sou. E esse eu não é o outro. Esse outro vai ser taxado a partir de alguns estereótipos. Então, ela traz isso no texto, embora ela não use Stuart Hall, eu consegui perceber muito claro isso no texto dela. Então, ela vai dizer que a representação sobre o real é sempre a representação de um grupo, é sempre um grupo de pessoas que vai designar quem seria o outro, né? Então, essas organizações sociais, essas representações coletivas, vai ser taxada numa característica de diferenciação. E essa diferenciação dá-se no jogo de poder.
E um termo que ela usa bastante no texto e que eu gostei muito é esse divisibilidade. Refleti um bocado sobre essa palavrinha estranha que ela... Eu não sei se ela cunhou ou se ela pegou de outra referência, não me atentei muito a isso. Entretanto, isso me chamou a atenção pelo fato daquilo que não é dito não tem visibilidade, e se não tem visibilidade, deixa de existir, né? Aí me veio a pergunta, é possível que os deuses morram? Basta não falar sobre eles. O não falar, o não dizer, o não escrever se torna invisível, e tornando-se invisível, deixa de existir. Então, esses estereótipos que ela vai abordar, eles têm essa característica de invisibilizar, de ocultar, de eclipsar o outro. E lembrando que esse outro são os praticantes de religiões afro, né, que ela determina no texto. Então, esses estereótipos são, sobretudo, pagelança, feitiçaria, macumba, curador, rezador. Então, esse grupo vai ser classificado de como se fosse uma raça inferior, aliás, um grupo que pratica a herança de uma raça inferior, segundo que determina esses valores, né, essas categorias, que são as pessoas oriundas de descendência negra ou indígena. Sobre esse termo, vocês estão vendo, né? Tá. Sobre esse termo, eu achei interessante e fiz uma aproximação com a palavra Umbanda, que foi discutido no nosso encontro passado. Então, aqui na região norte, parte do Nordeste, o sacerdote, a sacerdotisa de uma dessas religiões, que são muitas, né? Sabe, temos o Terecô, Tambor de Minas, Tambor da Mata e muitas outras, Babassueira. Eles são os feiticeiros, são os pajés. Eles eram, antes do desenvolver e institucionalização da Umbanda, esse grupo todo era chamado de pajé. E o termo pajé, ele carrega essa carga estereotipada do negativo. Então, do mesmo modo que a palavra Umbanda, o termo Umbanda, não a religião, o termo Umbanda, pelas leituras que eu tenho feito, tanto por Leal de Souza, quanto Diamantino da Trindade e alguns outros, ele parece anterior ao século XIX, geralmente nessa dimensão pejorativa, e não necessariamente a determinação, classificação de uma religião. Então, todos os tipos de curadores dessas religiões aqui do Norte e Nordeste chamavam de pajé no sentido de feiticeiro. E eu fiz uma busca do termo Umbanda, e ele tem essas mesmas características. Então, dá para a gente compreender que antes do século XIX para trás, né, que a Umbanda, como a Umbanda religião, nasce no século XX, quanto sua institucionalização. Então, o termo Umbanda, usado para trás desse século XX, ele tem essa característica também pejorativa em muitos textos. Eu até fiz aqui no final, vou mostrar para vocês, uma investigação do termo em algum dicionário, o dicionário de Quimbanda, de Agostinho da Silva. Ele vai sempre associar, anotei aqui alguns léxicos, né? Ima e a Umbanda, que seria um instrumento da cura, instrumento da magia, ou objeto de cura, objeto da magia, ou o Umbanda é o sábio da arte da cura, o sacerdote da cura, a arte de curar, a arte de fazer magia. Também na outra versão, a tradução é sempre a mesma. Aquele que exercia a prática da Umbanda era o mago, e por mago se tem como feiticeiro. Então, não seria necessariamente, até o mote do texto passado, que ele deixa bem claro, que ele encontra o termo Umbanda, mas não encontra o termo Candomblé. Possivelmente, esse termo Umbanda a que ele se refere é pejorativamente, até porque foram citados em processos criminais, né? Então, eu pude fazer essa associação, assim como se usava o termo Umbanda anteriormente, geralmente de caráter pejorativo, para classificar aquele grupo como seres de origem inferior,
aqui usava-se o termo pajé. Tem um ponto de uma entidade, que é a Juliana. Ela sempre inicia quando ela vem na gira, ela começa assim: não me chame pajé, não me chame pajé, eu sou Juliana, filha de Barongoré. Eu não entendia muito esse ponto, até ler esse texto, né? Eu pensava, mas por que não pode chamar essa mulher de pajé se faz cura? E a pajelança é a arte da cura aqui na região. É porque o termo pajé, a categoria, o estereótipo pajé era o feiticeiro, né? E de forma sempre pejorativa. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Bom, esse termo, essa dimensão da representação a partir dos estereótipos vai classificar esse grupo de pajé como doutores da mandinga, né? São aqueles que curam. E, ao determinar essas pessoas como pajé, como doutores da mandinga, automaticamente eu estou fazendo um contraponto aos doutores da ciência. Então, a gente está falando num período de virada do século, um período de virada de regime, alternância de regime, a gente sai do império, passa por um processo de início de uma república. Então, havia, segundo a autora, a necessidade de fazer essa distinção, até por uma questão de mercado, literalmente, né? Então, chamar de pajé significava chamar de feiticeiro, doutor da mandinga, que é diferente do doutor da ciência, o médico em si. Certo. Quando a autora ela não se propõe em si em fazer uma discriminação da religião em Codó ou uma análise da religiosa da cidade de Codó, mas como esses estereótipos começaram a determinar o que a identidade da cidade e, consequentemente, a identidade dos seus habitantes. Bom, a cidade ela possui uma variedade de identidade significativa que a compõe. Porém, o ato de não dizer sobre algumas identidades vai acarretar no encobrimento, né? No escamoteamento, no eclipsamento de algumas identidades. E isso vai se manifestar através do discurso. E, geralmente, o discurso é o discurso dominante, é aquele grupo que está no poder. Então, ela faz esse percurso histórico para tentar desmontar essas representações. Ela vai fazer isso a partir de uma análise de 2 casos, que foi a juízo, durou mais ou menos 4 anos, de 1940 até 44. Só que nesse processo de criminalização, eles vão usar o Código Penal de 1890 ainda, embora já existisse o atual de 1940. Só que o atual não usava o termo do pajé como algo... Nem existia a penalidade, a prática da cura, né? A verdade é essa. Não existia a penalidade da prática da cura, então o processo corre a partir de um recurso anterior, do Código do Processo Penal anterior. Na cidade do Codó temos grandes referências, que é o Bita do Barão. E só uma informação para a gente está falando aqui de uma religião específica, tá? A religião Terecô. Não sei se vocês conhecem um pouquinho mais ou só escutaram falar de. A religião Terecô, ela nasce no Maranhão, em uma comunidade muito pobre, uma comunidade quilombola. E um dado interessante, que eu lembrei de uma outra comunicação que eu fiz num outro grupo de pesquisa que eu participo, foi uma análise de alguns textos do Laurentino Gomes, eu até deixei aqui. Cadê? Estão conseguindo visualizar? Então, no livro 3, no capítulo 26, eu trabalhei sobre os princípios das abolições, e o primeiro estado oficialmente a decretar a abolição dos negros escravizados foi o estado do Ceará, né? Ainda antes da dissolução do Império. Em 1883, algumas cidades já começam a fazer a abolição, e o estado inteiro, seguido do estado do Amazonas, foi o segundo estado a abolir a escravidão oficialmente,
Só que nessa comunidadezinha, lá do interior do Maranhão, do interior do Codó, na região de Itapecuru, do rio Itapecuru-Mirim, uma senhora dona de engenho, ainda no início do século XIX, 1930, já concede a liberdade aos escravos e doa a terra para eles. Então, em 1930, essa terra é doada na comunidade do Quilombo, e nasce, então, o Quilombo dos Pretos, oficialmente. 1830? Isso, 1830. Solo 1900, tá. Isso, 1830. Cadê? Tem até aqui. Coloquei para baixo do meu texto. Então, aqui, ó. A formação do Quilombo às margens do rio Itapecuru começou na década de 30, 50 anos antes da abolição formal da escravatura, quando a fazendeira Maria Rita Gomes Belfort transferiu em testamento parte de suas terras e equipamentos aos escravizados e seus descendentes. Então, eu achei sensacional. E é nessa comunidade que o Terekô nasce oficialmente. Eles já praticavam, né? Eles já praticavam o seu rito religioso. E a partir de 1930, eles passam a ter o direito de praticar o rito, mas também têm o direito à terra, à posse e à liberdade. Eu achei fantástico isso, e é lá que nasce o Terekô, e é nessa comunidadezinha, nesse quilombo, que o Bita do Barão foi feito, né? Quando a gente fala foi feito, é porque ele fez o processo de iniciação. Assim como os outros grandes terecozeiros do Maranhão, os mais antigos foram feitos nesse quilombo. Então, só que é um povo de tradição oral, não tem registro, história, assim, documental. Hoje esta casa está funcionando, o terreiro assim assado. Então, essas práticas se mantêm até hoje, praticamente idênticas de quando elas iniciaram. Então, seria oficialmente, talvez, o terreiro mais antigo do Brasil, né? A grito do povo da Bahia, que defende que é lá a partir de 1930. Então, 32, né? Então, é esse o cenário que a gente tem ali, a cidade do Codó, uma região de um quilombo em 1830, onde já foi feita a liberdade daquele grupo, tendo direito à posse da terra. E esse mesmo grupo passou por muito tempo por tentativas de grilagem, muitas pessoas e grupos de empresas, na década de 1940, de 30, 60, 80, pegaram documentos dizendo, olha, a terra é minha. Então, até hoje, eles vivem em conflito nessa região por gente que diz que a terra pertence a eles através de grilagem, documentação falsa. Cadê? Ela vai fazer essa reflexão desses estereótipos a partir de uma grande pesquisa que ela submete, né? Análise de jornais, de documentos, de livros, de revistas, de mídias televisivas. Porque a proposta dela é saber como é que nasce essa nomenclatura do Maranhão como terra do Codó. Até na dissertação dela, ela vai colocar algumas fotos da entrada da cidade. E esse conflito ele se apresenta na própria entrada da cidade, que ela é conhecida como Terra da Macumba, mas lá no portal de entrada está escrito Cidade de Deus. Então, volta de novo aquele conflito que eu falei do Stuart Hall, né? A identidade, para ser construída, eu tenho que negar uma outra. Então, a cidade do Codó está em grande conflito ainda hoje, esse processo, essa história dinâmica que vai acontecendo e vai se desenvolvendo. Ela faz uma cartografia interessante, ela consegue catalogar 70 igrejas evangélicas, oficialmente com documentação 62, 7 igrejas católicas, 65 terreiros oficiais registrados. E o número de terreiros, coloquialmente, ultrapassa os 300. Mas no próprio texto dela, traz os dados do IBGE, que mostram que o estado com maior número de adeptos de religiões afro-brasileiras é o Rio Grande do Sul. No censo de 2010, aliás, a região sul, né? No censo de 2010, eram mais de 150 mil adeptos. Em todo o Nordeste, incluindo Maranhão e Bahia, não chega a 70 mil. Então, fazendo essa reflexão de dados, a terra
da macumba oficialmente deveria ser o Sul, pela quantidade de adébitos. Então, ela consegue investigar que alguns grandes terecozeiros, como Bita do Barão, a Maria Piauí e alguns outros, conseguem notoriedade porque conseguem também participação, efetivamente, de clientes políticos, né? Membros da Academia de Letras. Para quem não se lembra, José Sarney, além de presidente, é membro da Academia Brasileira de Letras. Na verdade, acho que o Maranhão é o estado que mais teve membros da Academia Brasileira de Letras, acho que uns 18 ao todo. 5 fundadores, 5 cadeiras patronas, e o último foi Ferreira Goulart, que foi eleito para a academia. Então, esse grupo também participava dessas práticas. Bom, então, o arcabouço que ela vai usar como esse estrutura de método, há um método de estigmação, de estigmatização, né? De estereotipização, para colocar esse grupo como inferior. Então, o papel da imprensa se torna importantíssimo nesse discurso para sustentar que aquele grupo seria inferior. O discurso médico versus prática de cura, que eu mencionei anteriormente, a religião oficial contra as práticas heterodoxas, né? Categorizando magia e feitiçaria. São criados códigos de postura. Então, no Maranhão, desde o final do século XIX, tanto pautado pela legislação federal quanto pela legislação estadual e municipal, também aqui no Pará, todas as cidades, todos os estados antigos já tinham um código de postura, código sanitário, que era esse embate, literalmente, contra a prática da cura. Inclusive, a imprensa passa a ter um papel importantíssimo, porque a imprensa começa a cobrar. A imprensa é quem divulga esses estereótipos, a imprensa é quem é capaz de estabelecer essa carga tão negativa. Ela traz também memória que, nesse período, nós temos o Brasil, o mundo, né, sobretudo o Brasil também, que bebe nas fontes francesas do positivismo, do evolucionismo, do darwinismo. Já discutiu bastante sobre o embranquecimento dos hábitos, dos costumes. Então, no Brasil há uma política literal de embranquecimento, seja pelo período do Império, seja pelo Brasil já republicano. Então, antes, ainda pelo imperador Dom Pedro, o Pará foi alvo de colonização americana. No período da Guerra da Recessão, os perdedores da guerra tentaram comprar áreas no Pará, chegaram a vir ao Pará, estabeleceram comunidade no Pará, tá? E daqui do Pará eles foram se espalhando, chegaram à região de São Paulo também. Então, trazendo esse grupo. E é nesse processo que o Maranhão começa a se desenvolver com a agricultura do algodão, porque o algodão era a grande produção norte-americana. Então, no século XIX, o Maranhão também passa pelo processo de industrialização. Então, ela vai sempre pautar esse conflito entre o colonialismo e a modernidade, né? Sair do sistema mercantilista para um sistema industrial capitalista. Então, dentro desse processo de determinar quem é o grupo que manda na cidade, começa a determinar quem é o grupo que deve ser escamoteado dessa mesma cidade. Aí tem alguns dados que eu coloquei aqui, que eu vou passar direto para não me alongar demais. Então, o estereótipo, está aqui, a história da cidade. Então, para ela, a cidade ela é um texto. Enquanto texto, ele é um discurso, enquanto discurso, ele pode ser escrito. Então, é uma estrutura. O estereótipo ele acaba determinando na cidade a sua estrutura como um todo, né? Então, hoje nós temos um preconceito racial que é no Brasil estrutural. E ela identifica isso no Maranhão também desde o final do século XIX para o XX. Então, primeira coisa, assim como chamavam de pajé naquela época, na virada do século, depois passaram também a chamar de macumba.
Então, qualquer prática de origem afro chama-se de macumba até hoje, né? Então, vem a terra da macumba, o atributo da diferenciação, a representação. Outra coisa interessante, o dito e o não dito. Como eu falei há pouco, para matar um deus, basta não falar sobre ele. Né? Basta não escrever sobre ele. Não digo nem o templo, porque mesmo não tendo o templo, a divindade pode existir, desde que ela seja dita, escrita e comunicada. Então, as religiões mais sectárias, ela tendem a desaparecer porque param de dizer-se sobre tal. Interessante que ela tenta fazer esse processo da invisibilidade desse povo preto do Maranhão a partir dos estereótipos, mas em momento algum o texto dela tenta deseclipsar o indígena. Em momento algum o texto dela tira o indígena da escuridão, continua não dito. E, do mesmo modo, todas as religiões, pelo menos que eu já tive acesso de leitura, que são de religiões de matriz africana, matriz indígena no Brasil, todas as religiões africanas no Brasil têm referências indígenas fortíssimas. Todas. Mas o indígena é eclipsado. Aí entra no termo que eu vou comunicar no congresso semana que vem, que é o conceito de religiões americanas brasileiras, que é trazer o ameríndio para o conceito, para que ele seja dito, e sendo dito, ele continua sendo visibilizado e assim existindo. Né? Por isso que eu vou frisar bastante nisso, que houve o processo dos anos 80 da africanização, do mito da pureza, porque hoje já sabemos que é impossível. Mundicarpo Ferretti, Sérgio Ferretti foram casados, pesquisadores de Tericô, de Tambor de Mina, assim como Reginaldo Prandi, já nos deixou muito claro que não há pureza. Mas o indígena sai da conversa. Não existe uma religião afro-brasileira no Brasil que não receba caboclo, que é índio, e o índio está invisibilizado. Não existe um culto desses que não faça defumação com ervas indígenas, com matos, com cera, com resina, né? Processo de cura o próprio termo pagelança vem dos indígenas. E ainda assim ele é escamoteado, ele é eclipsado, seja no conceito, seja nas representações. Então, quando o conceito religião afro-brasileira, para mim, ele já não é suficiente, porque ele não atende sob esse guarda-chuva esse grupo determinante para essas religiões. Né? Determinante até mesmo para os quilombos se manterem. Porque foi com os índios que eles aprenderam a andar pela terra, a sobreviver da terra do Brasil. Se não fossem os índios para ensiná-los como viver dessa terra, dificilmente conseguiriam se manter. E aqui na região, há tribos de índios negros, pela mistura, né? Pela miscigenação. Os Urubu-Caapó são índios negros. Você vê, não tem o estereótipo indígena como nós, na expectativa, a tendência da pureza, conhecemos. Então, lá nessa comunidade, tinha a lagoa, né, a comunidade dos pretos, do Quilombo dos Pretos, a Lagoa do Pageleiro, que era nesse local, já no início do século XIX, que já se fazia o tericô, né? Que já faziam as suas rezas, suas orações, suas curas, seus cultos, suas práticas. Então, esse lago, essa região, foi muito perseguida policialmente, né? Houve várias investidas policiais lá sobre as casas deles, tanto na cidade. Então, lembrando que aqui ela identifica os estereótipos das categorias feiticeiro, bruxo, pajé, como pejorativo. Então, do mesmo modo, o termo umbanda,
usado antes da religião se estabelecer como tal, pode ter sido, muitas vezes, usada nessa mesma característica, porque, como a gente sabe, etimologicamente, Umbanda quer dizer a cura, a arte da cura, ou aquele que cura, ou o instrumento da cura. Né? Aí ele vai fazer referência também que o Tericô tem bastante influência da Casa das Minas. A Casa das Minas também há registro de que ela seja anterior ao século XVIII. Em 1845, considera-se a fundação, mas ela já existiu anteriormente em 2 outros locais. Essa data se dá pelo fato da escritura estar no nome de uma negra, que era uma rainha, que administrava a casa. Então, ela já era liberta há muito tempo, ela já teve outras casas, mas em 1845 ela conseguiu a escritura da casa e parte-se daí a data, mas há registros de que funcionava muito anterior a isso. Cadê? Troquei, desculpa. Temos aí a institucionalização da Umbanda nessa virada do século, início já a partir da segunda metade do século XX. A Umbanda ela começa a se institucionalizar e passa a ser um conceito guarda-chuva para essas religiões que aqui existem. Como a religião já nasce com um processo de embranquecimento, né? Ela já nasce com uma classe média, né? A Umbanda não nasce com pobre, oficialmente. Né? Leal de Souza, um dos primeiros umbandistas, aqui o primeiro livro de Umbanda, não era pobre. Né? Ele trabalhava em jornal, ele tinha profissão. O Zé de Moraes também não era de todo, tinha parente médico e tudo mais. Então, a Umbanda ela não nasce necessariamente como religião, como estabelecido, pelo menos a partir dessas referências, tá? A gente sabe que existem outras práticas, outras localidades, mas não há documentação, querendo ou não, para efeito de documento, ele é necessário para estabelecer um marco. Né? Essas religiões que aqui estavam começam a se apadrinhar desse conceito para deixar de ser perseguida. Do mesmo modo que os calunduns começam a virar um candomblé a partir de suas institucionalizações, criação de irmandade, né? Então o candomblé está ali, mas ele tem uma irmandade com o nome de um santo católico para dar legitimidade e evitar perseguição. A Umbanda nasce, ela usa o termo espírita, o espiritismo, casa espírita, tenda espírita, pegando o viés desse termo para se assegurar da não perseguição. Essas religiões que aqui estavam passam a fazer o mesmo com o termo Umbanda. Já não aquele termo Umbanda do feiticeiro, do curador, mas o termo Umbanda religião. Já passa a usar nos seus centros casa de Umbanda, eu sou umbandista X, porque já estava aceita. A gente sabe que dentro da Umbanda existiam muitos militares que facilitava a sua manutenção. Havia perseguição, sim, mas não tanto quanto. Né? Não tanto quanto uma casa de babassoeira, não tanto quanto uma casa de mina, não tanto quanto uma casa de tericô, não tanto quanto uma casa de encantaria. Então, eles começam... É interessante esse jogo do termo, né? O termo Umbanda antes era usado como pejorativo para designar o indivíduo que praticava a cura, ele era condenado. O termo Umbanda, a palavra Umbanda estava lá. Depois, o termo Umbanda passa por um processo de institucionalização automaticamente de embranquecimento, tanto que para se embranquecer lá usa o termo espiritismo do lado, tenda espírita de Umbanda, casa de Umbanda, acabou com não sei das quantas. E aqui na nossa região começa a usar o termo Umbanda para se livrar da perseguição, para não ser mais tão intensa como era antes. Às vezes é difícil, o meu trabalho de mestrado, a minha pesquisa é tentar identificar o que se faz aqui em Bragança, que religião é essa aqui em Bragança, porque oficialmente dizem-se Umbanda, mas não é, porque elementos ritualísticos que se faz aqui não se pratica na Umbanda, é religião. Né? Dizem que é mina, mas também a estrutura ritualística não é toda mineira. Dizem que é tericô, mas a ritualística, a estrutura não é terecozeira. Então, é um imbricado de situações. Então,
para se livrar do termo pejorativo da pagelância, da perseguição, eles passam também a usar o próprio conceito umbandista. Aqui ela também faz umas referências dos jornais da época, porque os jornais eles são muito taxativos, eles usam os conceitos das categorias de forma muito perseguidora, literalmente. É praticamente uma caça aos pajés. Os jornais são antigos no Maranhão, ainda do século XIX, né? Eu coloquei apenas alguns aqui. O Conciliador, de 21, o Telégrafo, de 48, a Alavanca, de 76. Na própria cidade de Codó, existia um jornal ainda no século XIX. Então, esses jornais, eles começam a dar nome e endereço desses supostos pajés feiticeiros. E cobra da autoridade local. Olha, policial, por que você não foi lá? Então, era um embate tão grande que a polícia se sentia até obrigada a ir. Quando a polícia não investigava, não invadia aquela casa, não prendia aqueles praticantes de magia, a partir do Código Penal do século XIX, que previa o exercício da cura não oficial do Estado como crime, o jornal denunciava até o policial: olha, a polícia não foi lá, o que está acontecendo? Tiago? Oi? É possível você sintetizar o restante uns 5 minutinhos para a gente já estou fechando, abrir para o debate? Isso, já estou fechando aqui. Tranquilo. Que cadê? Só para... Tá. Ok. Então, o que permanece? Eu não me interessei muito em enveredar pelos crimes que ela analisa, que são 2 casos, porque eu achei interessante me manter nesses 2 conceitos, sobretudo o do estigma, que está atrelado à perspectiva de poder, um grupo dominante sobre um grupo que não é dominante, a institucionalização da medicina formal, porque a partir do século XIX começa a surgir no Brasil faculdade de medicina, em Recife, Rio de Janeiro, né, Salvador. Então, começa a ter gente profissional para trabalhar no campo, então há o conflito da clientela, e a partir desse conflito vai se usar o estereótipo através do jornal, através da polícia, através da política, e da própria religião, porque as religiões que não são desse viés passam a condenar e cria até um satanás para uma religião que não acredita nele, né? Então, os Exus são associados ao satanás, embora o satanás não faça parte efetivamente dessas religiões, como tal, e fazendo a conexão para os 2 pontos que eu estou pesquisando, que é justamente o termo do conceito de americanidade, que, embora ela faça todo um percurso tentando dizer o que não é dito, né? O que é que não é dito? Que aquele povo negro tem uma cultura, tem uma religião e que foi perseguido através do Estado, da polícia, da política, da imprensa, do mesmo modo que ainda assim se mantém invisibilizado os indígenas da própria nomenclatura, da própria religião, das próprias práticas. Acho que é isso, professor. Obrigado, Tiago. Então, pessoal, está aberto o debate. Guilherme, você se inscreve? Eu estava na expectativa que Ele quer fazer o circo pegar fogo. Ué, não, que... não é? Eu estava na expectativa que o senhor fosse fazer uma consideração inicial, professor, para eu emendar. Não vou fazer, não. Eu estou assim, nós estamos com um pouquinho de tempo, eu estou querendo que a gente aproveite para dar continuidade ao debate que você abriu na última reunião e a gente prossiga entrando nas questões agora, nessas questões mais específicas de Codó, que o Tiago traz para nós. Eu quero ver, assim... Enquanto você pensa, Guilherme, deixa eu só fazer um comentário, então, Signates. Por favor. Que me chamou muita atenção, Tiago, que você trouxe a respeito do apagamento da presença indígena, sabe?
Eu tinha percebido como que isso é forte aqui no Brasil, em todos os setores da vida social brasileira, como que há esse apagamento da figura dos povos indígenas, como se o Brasil fosse um país europeu, né? E agora, a hora que você coloca isso, inclusive nas religiões de matriz africana, isso me assusta ainda mais, porque é sinal que esse apagamento é muito mais forte do que a gente pensa e tem mais elementos por trás disso, né? Então, assim, isso aí para mim foi um elemento, assim, surpresa muito interessante, muito interessante. Não sei se o Thiago vai querer comentar ou se eu posso. Não, pode continuar. Acho, Elisa, de fato, isso é uma realidade, né? Esse apagamento que recai sobre os povos originários da África e aqui da América. E assim, é curioso, né? É curioso que religiões que têm como marco, como base, como fundamento o respeito, a reverência, a ancestralidade, né, que cultuam esses espíritos ancestrais, é curioso que elas sejam ao mesmo tempo promotoras de violência, de invisibilidade, né, agentes do epistemicídio contra essas mesmas etnias às quais supostamente eles devem todo o seu legado, toda a sua herança. Né? Isso é muito curioso. Na Umbanda, por exemplo, grosso modo, né, nas Umbandas, essa invisibilidade está representada, por exemplo, no emprego genérico do termo caboclo, né, que inclusive é questionável, né, porque tem uma carga de pejoratividade também, né, que lhe é impressa. Caboclo é, questionavelmente, um termo que se enquadra dentro do léxico colonial. Né? Então você fala em caboclo, mas você não tem noção, né, de toda a diversidade e a riqueza das centenas e centenas de povos que habitavam essas terras. Né? Tem até uma charge que exemplifica muito isso, né? Virou até meme. Até compartilhei nas minhas redes sociais para provocar os umbandistas no seguinte sentido, né? Quando foi, até recentemente foi o antigo dia do índio, né? Hoje dia de comemoração dos povos indígenas, né? Veja como são feitas as releituras e ressignificações, né? Nessa tentativa decolonial. Aí eu publiquei o seguinte meme, né? Para os umbandistas, o seu caboclo, né? A entidade que te assiste, né? Que você denomina e representa como caboclo. Seu caboclo sabe que você não tem nenhum tipo de engajamento ou participação na luta pelo direito dos povos indígenas? Você está entendendo? Né? Então, assim, existe esse gap, né? Esse distanciamento, né, entre efetivamente o que seria, o que poderia ser uma experiência religiosa que valorizasse essa cultura, essa tradição, esses saberes dos povos originários, né? Quando, na verdade, o que me parece é que esses agentes religiosos são perpetuadores de uma série de formas de violência que estão aí manifestas, não só pela visibilidade citada pelo Tiago, mas de muitas outras formas. De muitas outras formas, né? E as umbandas são prova disso, né? Achei muito curioso que o Terekô ele tenha buscado se abrigar, né, sob a denominação de Umbanda para fazer frente ao racismo religioso, né? Não sei se estrategicamente seria a melhor opção, né, para fugir do racismo religioso. Acho que não, acho que você cai na armadilha. E Guilherme, não é só o Terecô, todas. São muitas. Mina, Babassoeira, Tambor da Mata. Aqui tem muitas religiões. E geralmente usa o termo Umbanda. Pois é como se o termo Umbanda tivesse conseguido superar, né, o racismo religioso e conquistado a tão sonhada legitimidade social. Me pergunto, né, se isso efetivamente ocorreu. Me parece que não.
né? Mas, enfim, é muito interessante isso, né? Que a Umbanda, dada a seu potencial sincrético, tenha servido, de alguma forma, de abrigo, né, a esses espiritualismos menos conhecidos, colocamos assim, né? Nessa busca de aceitação, né? Essa luta pela sobrevivência. Mas, enfim, deixa eu dar uma oportunidade aqui para os demais. Gismaí? Bom, Tiago, muito legal a sua fala, muito instrutiva. Você está me ouvindo bem? Estou sim. É o seguinte, pelo que eu percebi aí, aqui no grupo, assim, parece que o Guilherme, ele vai muito assim por uma pegada de estudar a Umbanda e essas religiosidades afro, né? Bem focado mesmo assim na questão da tendência africana, né? E me parece que você faz uma coisa complementar, que é mais ir pela questão do indígena, não é isso? Se eu estiver errado, depois você me corrija, né? Tem um conto famoso da literatura brasileira, do Guimarães Rosa, chamado O Meu Tio, o Iauaretê, que ele explora exatamente essa relação entre o africano, o descendente africano brasileiro, e o índio, né? Quando ele mostra lá um percurso que eles têm que fazer junto pelos grotões lá de Minas, naquelas épocas ainda pouco urbanizadas, e que, de repente, acontece uma tensão muito grande entre os dois e o índio acaba meio que entregando o afrodescendente, né, o rapaz negro, para a onça, né? E tinha muita onça lá por onde eles tinham que transitar. Quando esse conto, fala-se muito nessa tensão entre o negro, né, de origem africana, e o indígena brasileiro, né? A impressão minha, ou assim, parece que você percebe essa tensão também, assim, nesses movimentos do Terecô, da Umbanda, dessas religiosidades afrodescendentes como um todo. A impressão minha, ou realmente você meio que sente essa tensão aí nessa questão? E Gismaí, eu acho que é mais grave. Não há uma tensão especificamente. Eles foram esquecidos. Não há um conflito de interesse, não há uma necessidade de autoafirmação. O que há é um apagamento. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente um apagamento. Por exemplo, a violência religiosa que se comete ao eclipsar a tradição, a raiz indígena dessas muitas religiões, não é nem consciente, ele só apagou. Lembra que eu disse como é que se mata um Deus? É só não rezar mais para ele. Então, a tradição indígena está dentro de todas as religiões de matriz africana, no Brasil, né? Seja pelas ervas, seja pelos remédios, seja pelo trabalho nas matas, seja pelo caboclo que incorpora. A grande maioria das denominações de casas de religião matriz africana tem o nome de um índio, caboclo fulano de tal. Mas Tiago, mas aí nós não estaríamos diante de uma aculturação, não de matriz europeia, mas de matriz africana? Pois é. Essa é o meu grande conflito que eu tento desvendar. O que aconteceu efetivamente para a matriz indígena ser completamente esquecida? Como o Guilherme falou, o termo caboclo, né, o que é um conceito da miscigenação, que é a miscigenação de índio com o branco, mas o caboclo não mora nem na aldeia nem na cidade, geralmente ele é ribeirinho. Seria oficialmente o caboclo, né? Mas é usado esse termo para designar o indígena, que incorpora, por exemplo, em algum médium. Então, é interessante. O próprio termo caboclo, o próprio conceito já anula a referência indígena, né? Isso que você está falando... Pela terminologia. Isso que você está falando é bem interessante, pelo seguinte, que das vezes que eu pude ir a alguma casa de Umbanda, eu sempre observo lá o quê? Você vai conversar com um preto velho, né, ou uma vozinha, ou uma entidade assim,
africana, digamos assim. Eles são os orientadores, aqueles que aconselham, aquela coisa toda amorosa, etc. e tal. E, assim, pelo menos nos locais onde eu fui, eu não sei se isso seria recorrente, não há um indígena ali orientando, né, esclarecendo e tal, como, por exemplo, o Preto Velho, né? Pode-se falar num processo também de dominação do negro sobre o indígena brasileiro? Exatamente a questão. Eu acredito que sim, pelo processo de africanização dos anos 80 e 90. Os grupos, sobretudo dos candomblés Jeje e da Bahia, né? O Jeje Nagô e Angola, houve um processo de africanização que era uma necessidade absurda de pureza. Nós somos o candomblé mais puro, está aqui o mais puro. Viajaram, foram para a África para tentar descobrir, e lá descobriram que nem candomblé existe na África, né? Então, houve um processo mesmo, a partir dos anos 80 e 70, 80, máximo mesmo foi em 80 para 90, que é o processo da africanização, de um retorno à sua raiz africana, que é justamente o que o Sérgio Ferretti e a sua esposa, a Mundica Ferretti, questionam. Ela fala que é um engano, não existe pureza. É como é que ele diz? É um engano, um abismo, é um erro acreditar que existe uma pureza, né? E dentro dessa necessidade de estabelecer uma pureza, alguns termos foram se apagando. O termo pajé quase já não é mais usado, né? Muito difícil, mesmo aqui no norte, é difícil você usar o termo pajé, que é um termo indígena, e que foi usado durante as primeiras décadas do século passado pejorativamente para designar quem trabalha com essas entidades. Professora Nilra? Então, quem está na vez é a Célnia, desculpa. Oi, Célnia, pode falar, desliga também com o teu áudio. Pode ser professora, a senhora quer falar antes, professora? Não tem problema para mim, não. Posso sim, é que eu morei, Tiago, como você sabe, alguns anos no Pará, e lá eu tive contato com os grupos religiosos lá, especificamente em Belém, em Ananindeua, onde eu residi. Não vi nenhum grupo de Umbanda, interessante, mas sim muitas casas de pajelança, que é uma ritualística específica da Amazônia. E aí, quando você me diz que, na sua leitura, os indígenas estão sendo apagados, né, pelas religiões africanas, aqui no contexto brasileiro, eu me pergunto em que posição se coloca os grupos de pajelança, porque e seguem uma ritualística completamente diferente, nada a ver com a Umbanda, ou religiões afro. A pajelança pura é mata, né? Os seres encantados, os seres da natureza. Eu queria que você, que também é da região, fizesse esse contraponto para nós. Professora, a pajelança mesmo, como existia na década de 90, a maioria desses chefes de terreiro já foram morrendo e não tem substituto. A tendência desses terreiros é a extinção, né? Exatamente. Por exemplo, as federações de culto afro-religioso aqui no Pará e no Maranhão, elas geralmente têm esse nome, Federação de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros. A do Pará é assim, a do Maranhão é assim. E o interessante é que a Umbanda só chegou no Maranhão em 1954. É aquilo que nós falamos na aula passada. A Umbanda está bem mais evoluída no processo da legalização, do reconhecimento do Estado, diferentemente da pajelança. Talvez a pajelança tende a se apagar, não é isso? É o que eu estou percebendo. Ela tende por exemplo, é raríssimo você encontrar aqui a gente fala assim, fulano trabalha com pena de maracá. Exato. Em vez de chamar de pajé, fala pena de maracá. Fulano trabalha com pena de maracá. Significa que ele é pajé. Mas, exato, ali no Belém, a Nanindeu, ali é pajelança.
Mas são casas, é um negócio muito individualizado, e é como você disse, talvez esteja a tendência à extinção, porque eles trabalham os pajés sozinhos, né? Tem um grupo de médiums, mas fica aquela coisa muito na informalidade, né? Trabalha sozinho, vai se denominando como umbanda, às vezes ele não diz que ele é pajé, eu sou umbandista, vai lá na minha casa de umbanda. O termo umbanda virou um guarda-chuva para abarcar todo mundo. Exato. Às vezes é difícil até diferenciar o que é, né? O que é isso daqui? E lá no Pará eu não vi umbanda, eu só vi pajelança lá. Casa de umbanda mesmo. Kardecista e casas de pajé. Casa de umbanda mesmo, como o Centro-Sul conhece, aqui eu nunca vi. Belém deve ter, mas é muito diferente. A estrutura chama-se umbanda, mas a estrutura do terreiro é outra, a ritualística é outra, a iniciação é outra, é tudo diferente. Só que o termo umbanda está presente na maioria delas. A própria confederação, por exemplo, aqui são muito maior número de terecô, tambor de mina, tambor na mata, barbaçoeira, né? O número de terreiros dessas religiões é muito maior, mas a federação é Federação Bandistas e Culto Afro-Brasileiros. Infelizmente, é uma realidade que a gente está vivenciando, né? Obrigada. Okay. Valeu. Célia? Assim, eu só queria aproveitar a oportunidade, assim, para falar do interessante, que desde que eu estou estudando e lendo esses textos do Guilherme e os teus, né, é muito interessante porque, assim, eu vivi nessa região, né, Vargem Grande, eu passo lá durante anos, né, naquele portal da entrada da cidade, e eu sempre ouvia falar do Hospital Nina Rodrigues, e nunca tinha, assim, estudado profundamente, saber alguma coisa de Nina Rodrigues, na época que eu trabalhei com a medicina, mas eu não, tipo assim, nunca tinha aprofundado, então fui atrás de aprofundar, de ler outras literaturas, ver outras coisas, para poder entender, não é esse quebra-cabeça, né? E é interessante que eu peguei um livro, assim, que eu achei um dia desses, assim, lá no shopping, ali em Goiânia, né, esse livro aqui, e aí aqui dentro falava sobre essas questões das religiões de axé, né, e aí eu fui juntando, fui fazendo um quebra-cabeça enquanto eu estudava aqui teu texto, e engraçado, porque eu sempre amei ir para São Luís na época das festas, né, não sei se vocês conhecem lá, assim, eu tive a oportunidade de ir no Pará e nunca consegui, engraçado, né, então, a senhora falando assim que teve essa oportunidade lá, fiquei até com desejo de me organizar para isso. Mas, assim, o que eu acho interessante é que eu nunca tinha relacionado, né, os tambores, né, Tiago, você falou aí, né, e todos os festejos com todas essas questões, né, e eu sempre vi muita coisa do indígena, do negro, e toda aquela mistura toda, mas nunca fiz o Tico, nunca juntou com o Teco, entendeu? Então, agora, nessas leituras, as coisas começaram, né? E quando e nesse livro bobinho aqui que eu li, é que eu comecei a conectar, porque ela fala exatamente sobre essa questão do corpo, né? E o corpo, ele também trabalha essa coisa da ancestralidade. E, através do corpo, você vai partilhando essas memórias dos grupos, né? Então, por exemplo, eu viajei aquele Maranhão inteiro, né? Se vocês quiserem, assim, talvez muita gente que nasceu no Maranhão não viajou o Maranhão como eu, né? E o que acontece? Na hora que entrava em período de festa, gente, aquele interior do Maranhão, o povo vira noite, eles até de madrugada, né? Então, é ritmo, é festa, e é muito interessante, é muito diferente. E a gente chegava, às vezes, de madrugada nas localidades, o povo estava aceso, estava elétrico, né? E eu nunca entendi essa conexão, sabe, Tiago? E agora comecei a compreender mais.
E uma outra coisa interessante, que no período que eu dei aula para medicina, como eu estava no interior do Maranhão, que foi Pinheiro, então eu tinha que ir a São Luís e viajar toda o mar para poder chegar em Pinheiro e voltava pelo interior depois, por dentro, né? Então, eu saía do Maranhão por dentro. E, então, como eu trabalhei numa região que tinha muita água, né? Porque Pinheiro é uma região que ele é um brejo, né? Região toda brejada, né? E é muito interessante porque, naquela época, a gente teve alunos de todo o país. Eu tinha aluno de Vitória, do Rio de Janeiro, do interior da Bahia, de tudo quanto é lugar que vocês pensavam, menos de Pinheiro. Né? E aí, aquilo ali, tipo assim, mexia muito comigo. E um dia, uma aluna caiu na besteira de falar em sala de aula que era um absurdo, né? Ela sujar o sapato dela no trilheiro entre a diretoria do campus e o prédio dela. E eu estava do Rio de Janeiro, uma faculdade de quase 100 anos, que é o FRJ, lá onde meu filho tinha aula, e tinha trilheiro também para passar, né? E aí eu pedi a palavra, porque era aquelas reuniões do campus, onde a gente discute, né? E fiquei brava demais, falei para os alunos assim, que eles ficassem atentos, porque ali não era shopping center, que eu estava vindo do Rio de Janeiro, e lá a universidade de 100 anos, as pessoas passavam naquele trilheiro, então que eles lutassem, então, para colocar o piso lá, porque o povo de Pinheiro estava cedendo um lugar para eles, tanto que eles eram do país todo e não passaram na localidade deles, né? E o cara de Pinheiro não teve condições de passar lá. Então, que eles construíssem alguma coisa para deixar para o pinheirense, né? Mas que eles não requisitassem shopping center numa região daquela onde nem a própria pessoa da região tinha condições de assumir aquela vaga, né? E, assim, na verdade, o que acontece? Essa coisa que você traz, né, dessa prepotência, dessa arrogância, desse poder todo, né, isso sempre eu trabalhei muito com os alunos, né, essa questão da responsabilidade daquele lugar que ele ocupa dentro do contexto escolar, que é uma escola pública federal, né? Eu sou funcionária do povo brasileiro, então... quando você me trouxe isso, sabe, ativou tudo isso em mim, e as memórias, né, do que eu vivi, da questão da dificuldade da comunidade ter acesso, quando a gente fala desse embranquecimento, a comunidade ter acesso aos cuidados da saúde, né, e, por exemplo, hoje eu frequento um grupo que assiste aqui no interior de Goiás, que é em Itaberaí, e lá a gente vê muita gente idosa usando daquele serviço ali, né? E quando eu vejo aquele pessoal idoso, olha, e são pessoais donos de fazenda, de chácara, mas que não têm acesso a conseguir, como é que se diz? Pagar por uma saúde privada, e não tem acesso à pública, né, da forma que precisaria. Então, a gente vê que essa coisa, né, que você do texto construído aqui por essa autora, ela tem muito a ver, e ela não está restrita só a uma localidade, né, a gente pode começar a pensar em ampliar, né, essa falta de acesso que às vezes chega, né, e por isso a comunidade tem que procurar outros recursos que a incluem, né. E uma outra coisa também é que a gente sabe que, por exemplo, o sistema público, ele tem a questão da fitoterapia, né? E isso era uma coisa que eu perguntava para os alunos, se eles sabiam alguma coisa de fitoterapia, porque o povo daquela região sabia. Mas se eles estavam estudando, ou vocês vão prescrever Johnson? Né? E eu sempre fazia essas coisas assim, né? E é Johnson, né? Então... E de repente é isso, sabe? Eu penso que a gente tem que começar realmente a pensar essa coisa que vai de forma tão sutil e subliminar. E eu sou muito grata a esse doutorado, porque ele traz a gente a determinadas percepções, que tem hora que eu falo assim, oh, meu Deus, se eu tivesse engatado do mestrado de meio ambiente logo, né?
nesse doutorado, eu acho assim que ia ter ampliado mais, porque por mais que o mestrado em meio ambiente me fez essa abertura de consciência, ele não faz da mesma forma que aqui a gente tem no doutorado, né, de ciências da religião. E eu penso que essa ampliação, ela se faz necessária para a gente pensar no que a gente está repassando, né? E quando, não sei quem falou aí, eu me lembro, eu pequenininha, gente, eu devia ter uns 6 anos, e a professora falou assim, olha, lembra, quem descobriu o Brasil? Aí todo mundo respondeu, Pedro Álvares Cabral. Eu falei, gente, mas ela tinha dito que tinha índio na época, por que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, né? E aí eu fiquei confusa, mas eu não tive coragem de falar para a professora, oi, professora, mas já tinha os índios, né? Mas eu lembro disso, gente, como se fosse hoje, né? Ainda acho que essa minhoquinha também, ela já está há muitos anos na minha vida, né? E me cutucando, né? Porque é da gente pensar, né? De onde vem isso, né? Como é que você coloca uma pessoa como a pessoa e as outras pessoas, né? Então, talvez seja isso também que eu fiquei indignada lá em Pinheiro, né? Porque como é que você se coloca maior do que todo mundo que está naquela região? Né? Você não pode passar no trilheiro, eles podem, né? Então, assim, é isso que eu queria falar. E quem não conhece, gente, essas festas do Maranhão, é junho, vale a pena ir. Célia, o meu grande conflito mesmo é com o conceito religião afro-brasileira. Uhum. Eu acho que o conceito ele não atende à demanda que existe. Tá? É aquela coisa, para afirmar um grupo, um outro grupo tem que ser invisibilizado, teoricamente, tá? Literalmente na teoria. Então, para afirmar o grupo afro-brasileiro, o indígena foi eclipsado. E existe já uma corrente no Brasil, já defendida por alguns cientistas da religião, que eles querem abolir, deixar só religiões brasileiras. Porque como já está a enculturação, a hibridação já faz parte da essência do Brasil, algumas pessoas acreditam que basta chamar de religiões brasileiras. Mas ao chamar religiões brasileiras, eu vou não dizer sobre. E não dizer sobre o negro e não dizer sobre o índio significa apagá-los. É por isso que eu estou tentando construir a ideia do conceito de religiões amefricanas brasileiras, que atende a comunidade ameríndia, atende a comunidade de descendência africana e a brasileira, que é esse grupo miscigenado. Mas, Tiago, talvez seja isso daí, né, que quando eu fiz as leituras, me veio essa conexão da imagem da festa, porque eu nunca tinha visto tanta riqueza quanto eu passei a ver agora, porque agora ficou mais claro para mim, e antes, eu não conseguia ver essa junção de culturas nas imagens que me vêm agora aqui, falando para vocês, entendem? Mas lá a gente vê todos esses rituais, né, que eles utilizam, a gente vê o índio, a gente vê ali, e deve ter mais coisa que eu não estou conseguindo ver. Era nisso que eu estava falando, mas eu gosto disso, sabe, Tiago? Eu também concordo contigo. Guilherme, o que eu vi, eu concordo. Uhum. Guilherme, tu estavas como levantada, tu queres falar alguma coisa? Ainda com relação à questão da... Senhora, terminou, sua querida? Pode falar. Certeza? Certo. Nossa. Ainda com relação à questão das invisibilidades e apagamentos vários que ocorrem, né, por dentro das umbandas brasileiras, o marco, talvez historicamente mais expressivo, né, dessa violência está representado na própria figura do Zélio Fernandino de Moraes, né, cuja narrativa pelo Léo de Souza deixa patente esse apagamento dos povos indígenas. Ele diz que recebe o espírito de um indígena, brasileiro,
Só que esse indígena, esse caboclo, como é chamado, não tem o nome de indígena. Ele se apresenta com 7 encruzilhadas. Então, é um nome que não guarda relação com esses saberes, né, com a identidade desses povos. E quando a narrativa é passada e transmitida, se fala que, na verdade, o caboclo não era caboclo, o indígena não era indígena. Na verdade, era um sacerdote católico que estava se passando por caboclo. Ou seja, é fake news, é um caboclo fake. É uma loucura o grau de violência que a coisa... Isso é narrado, é transmitido, e se cria toda uma tradição em torno de uma mentira, de uma falácia, de uma violência que é romantizada e é transmitida de geração em geração como fosse algo bonito. Não, era um sacerdote católico, o Frei Gabriel Malagrida, que se humilhou. Ele desceu o nível, né, para atender. Um rebaixamento, né, moral. Olha que prova de não aguento, Guilherme. Espiritual, de evolução espiritual, de grandeza moral, e ele aceitar se apresentar como um pobre indígena, um pobre caboclo, né? Isso de uma violência. Isso é tão absurdo. Então vejam como a questão da ideoplastia e o desenvolvimento de ideias, que são ideias típicas do espiritismo, que vão adentrar dentro do universo umbandista, essa questão de corpo fluídico, de possibilidade de moldura a partir do poder, da vontade, do desejo, do pensamento, né, de moldura da forma de apresentação. Né? Na verdade, é o espírito do sacerdote católico, do padre, do Frei Gabriel Malagrida, mas se apresenta, é tipo caboclo. É o caboclo fake. Né? Então começa com a mentira, sabe? Da mesma forma, o preto velho que se apresenta, né, que trabalharia com o médium Zé Fernandino de Moraes, também não é preto. É tipo preto. É um preto fake também. Porque, da mesma forma, é um sacerdote, né, que vinha, que passou por vários locais, enfim, nenhum local do continente africano. Parece que ele se papa sobre pontífice, e que agora viria, né, se apresentaria como demonstração de humildade, como um simples espírito de preto. É um preto velho. Então, veja, onde que está, né, a valorização, né, dos povos originários, dos saberes tradicionais, nessas religiosidades que dizem que valorizam, que respeitam, que exaltam, que tem como base, né, a reverência a esses espíritos ancestrais. Esses espíritos ancestrais que eles dizem que cultuam, né, cultuam os povos, cultuam os espíritos dos indígenas, cultuam os espíritos africanos, mas não estão engajados na luta antirracista, né? O pessoal, os Yanomami estão morrendo, eles não estão nem aí que se exploda, entendeu? Então, é uma hipocrisia pura esse negócio, tá? Essa é uma questão. Mas o professor Signati já apareceu ali, né? Eu conheço. Posso continuar? Posso continuar? A minha mãozinha aí, ó. O Elias está na vez também. Vou continuar falando, então. A questão da negro, que realmente houve um movimento, uma tendência de resgate, mas não muito direcionada, né, muito focada em um único povo e um único saber, que é o saber iorubá. Né? Existe um apagamento de toda a tradição, de todo o universo banto, que é composto por mais de 700 povos. A África Centro-Africana, que teve quantitativamente e qualitativamente, me perdoem os iorubalatras, né, muito mais importância na formação e constituição da cultura brasileira. Né? E, de fato, houve esse movimento, ele se fez sentir. Mas, antes disso, teve, sim, um movimento
tá, Gismaí? Gismaí, eles falaram dessa questão do pagamento do indígena. Na década de 20, na década de 30, né, sobretudo na década, atingiu o ápice na década de 30, dentro daquela pegada de construção de uma identidade nacional, né, brasileira, alguns movimentos políticos, como, por exemplo, aqueles do Plínio Salgado, né, os integralistas, eles resgataram uma ideia, claro, né, dentro da lógica da perspectiva europeia, branca, colonial, o ideal, né, do bom selvagem brasileiro, né, desse protótipo de indígena, né, e tentaram resgatar e valorizar e exaltar. Eles construíram até eu me lembro da imagem de um Papai Noel indígena. Né? Tiraram o bom velhinho vermelho, né, que é supostamente comunista, e aí apresentaram para as crianças. Tem charges, tem histórias infantis que eles publicaram na época, né, com indígena, enquanto sinônimo de nosso ancestral. Então houve uma busca de valorização, sim, né, mas, é claro, totalmente enviesada, né, enfim, dentro daquela perspectiva, né, eugênica, né, que pautou as primeiras décadas do século passado. Né. Eu ia falar mais algumas coisas, mas tá bom, já falei demais. Obrigado. Eu acho interessante, me preocupa, sabe, porque eu estou vendo assim que o problema é muito maior do que eu mesmo pensava. Porque quando você fala de como que a ideia espírita acaba interferindo, influenciando nessas correntes, eu vejo assim, olha, que existe aquela teoria, que é a teoria da raça adâmica no espiritismo, né? Que é uma teoria muito complicada, porque coloca os europeus como sendo vindos de outros planetas que estavam intelectualmente muito desenvolvidos e que a Terra era um local ainda atrasado e eles vieram aqui para acelerar o progresso da humanidade terrena. E esses povos, Kardec identifica eles claramente com os europeus, né? Então, que são mais inteligentes e até mais bonitos, tá? Então, assim, eu estou vendo a tragédia que essa teoria causa, sabe? Não só no espiritismo, como em tudo que vem de espiritualismo brasileiro. E me pergunto se nós não estamos com o desafio de jogar essa teoria por terra, de destruir essa teoria, colocar outra coisa no lugar, sabe? Porque ela é muito mais danosa do que eu mesmo percebi agora ouvindo vocês aí, né? Então, assim, eu sinto que a gente precisa voltar a teorizar essas questões, sabe? E discutir essas questões, porque uma teoria que supõe o europeu superior a todos os povos, exatamente porque ele é mais capaz de matar, sabe? É uma teoria que tem que ser jogada por terra de alguma maneira. Nós temos que achar uma maneira de neutralizar esse discurso. Não sei como, né? Gismael, que é meu colega de espiritismo aí, Célnia, né? Não sei como é que vamos fazer isso, mas o fato é que essa teoria é muito mais danosa do que eu mesmo supunha, sabe? Eu estou constatando. Só para você ter ideia, o livro do Robson Pinheiro, que ele diz ser atribuído a um preto velho, João Cobu, ele vai justificar que esse João Cobu é um espírito superior, porque no passado ele foi branco. Elias, o negócio é tão mais grave que muitas religiões do centro-sul do Brasil, as umbandas do centro-sul do Brasil, identificam no norte, sobretudo Maranhão, Pará, essa região aqui de cima, como a região que atrasa o Brasil devido à reminiscência negra. Pelo exercício da magia, pela prática da matação de animal para rituais, isso coloca o Brasil inteiro em atraso. Eu já escutei isso verbalmente. Um sacerdote de casa de Umbanda já chegou para mim e disse, pelo amor de Deus, não deixa se fazer pelo santo por lá, porque vão matar bicho, isso vai acabar com a tua mediunidade. Matar bicho para ritual não pode, só para comer. Não, pois é. Não, mas geralmente em ritual, aqui eu conheço, quando se faz a matação, não se joga fora o animal, se utiliza depois. Sim. Né? Mas come com reza. Tem que comer sem reza. Tem que comer saboreando assim. Aí ele não é muito deixado, ele é reutilizado. Já chegou para mim dizer que esse é um dos motivos do atraso do Brasil inteiro. Ô Elias, essa teoria da raça adâmica foi incorporada in totum à doutrina da Umbanda esotérica. Eles pegaram todinha ela e incluíram lá. Né?
A teosofia, o espiritismo, agora a Umbanda e tudo. Rapaz, isso é uma desgraça. O Kardec vai ter que voltar aqui e achar um jeito de resolver esse trem, essa merda. Eles, inclusive, citam expressamente Annie Besant, Blavatsky, Eliphas Levi, que é pouco anterior. Eles citam todos esses autores, entendeu? Sem a referência biográfica. Faz a citação, inclusive, direta a eles. Remetendo mesmo. Falam de raça pré-adâmica, raça adâmica, raça atlante, raça lemuriana. Eles vão partir para essa pegada, entendeu? Que cagada que o Platão fez em inventar esse negócio de Atlântida, hein? Pois é. É nessa perspectiva, né? Eu ia até falar, tinha tocado no assunto, eu ia tocar, agora me fugiu. Continua aí, dá sequência aí, que me fugiu, ver se o espírito me toca aqui. É interessante essa teoria da raça adâmica, esse retorno lá à Atlântida de Platão também, que a humanidade nasceu na África, né? Não nasceu branca. O Homo sapiens nasce lá, se desenvolve até os estudos atuais por lá. Da África se expande. Como é que consegue pensar isso, né? Tiago, toda a construção da nossa história, entendeu? Que segundo eles nós não temos história. A história só começa quando eles chegaram aqui em 1500. Graças a Deus nós fomos descobertos por eles, que nós estávamos perdidos e fomos achados e só conhecemos a civilização graças à invasão iniciada em 1500. Invasão não, pelo amor de Deus. Fala direito. Graças à expansão que esse pessoal fez para vir aqui nos trazer a bênção da civilização e do progresso. Pensamento civilizatório europeu. Graças a Deus que eles chegaram aqui, né, para nos espoliar. Mas não se fala das pesquisas da arqueóloga Néia Guidon, no Piauí, na Serra da Capivara, o sítio arqueológico da Pedra Furada, né, e a datação feita por laboratórios internacionais. Né? A Austrália chegou em 40 mil anos atrás, e a França, o laboratório francês, e o laboratório australiano, com uma outra técnica, chegou a 60 mil, entendeu? Que põe por terra completamente a teoria de ocupação do continente americano. O que, na verdade, foram várias ondas migratórias, né? Mas a noção de que os africanos, né, não possuíam, até o século XV, conhecimento tecnológico que permitisse que eles atravessassem o Atlântico, né, e que isso foi uma grande invenção feita pelo brilhantismo, pela genialidade dos portugueses. Rapaz, sendo que você joga na internet, no Google, você vê que tem gente que consegue atravessar, você pegando a corrente certa, consegue atravessar na mão, no braço, a remo. Guilherme, desculpa te cortar, não é os africanos, os negros que moram na África, porque eles faziam o corte do norte da África, né? É como se nem fosse África ali. Para eles, a civilização, nossa cultura está ali no norte da África, eles, mas eles ignoram. A África é o preto, não é a África, é o preto. Pois é. Mas se vocês pegarem, por exemplo, civilizações que se desenvolveram na América, que tem traços fenotípicos claramente africanos, negroides, como os olmecas, entendeu? E ninguém fala disso. Ninguém fala disso porque não convém, né? Mas... No Brasil, o pardo acha que é branco, né? E europeu. É. Tem gente que não acha, não. Tem gente que tem certeza. Cara. Até chegar lá em Portugal atrás de emprego, né, e ser tratado que nem um... Aí a ficha colonial cai. Néia Guidon, exatamente, senhora. Néia Guidon. Curiosamente, uma francesa, né, que dá mais valor à nossa história do que nós mesmos. Professor, não ouvi o senhor, professor? Não, hoje estou meio trespassado, porque eu não dormi à noite. Eu virei de ontem para hoje sem dormir. Eu estou realmente com dificuldade até de raciocinar. Então, eu estou acompanhando, mas assim, sem intervir hoje. Eu ia fazer uma pergunta para o Tiago, professor. Se o Tiago conseguiu, na pesquisa dele, identificar quais etnias indígenas teriam contribuído na constituição
dessa forma, dessa experiência religiosa em Codó, que nós conhecemos como Terecô. Vamos, Tiago, você responde essa e essa, e com isso a gente encerra hoje, tá bom? Tá certo. Eu não investiguei especificamente a etnia da região do Codó, mas entre o Maranhão e o Grão-Pará tem muitas etnias, sobretudo os Urubu-Caapó. Os Urubu-Caapó, eles foram investigados a partir de um trabalho da Darcy Ribeiro. Ele veio aqui por Bragança, daqui de Bragança ele seguiu de barco para refazer o trajeto que foi feito 20 anos antes, na década de 20, ele vem na década de 40, se não me engano. Então, já na década de 20, os quilombos e as tribos indígenas já estavam, em muitos casos, miscigenadas. E, nesse período, a completa dizimação dessas etnias. Em aldeias que ele chega, que 20 anos antes tinha 3 mil índios indígenas, né? Quando ele volta 20 anos depois, tem 10 ou nenhum. Então, praticamente, todas as práticas, até de alimentação, o modo de viver, de rezar, é dessas etnias. Mas eu não tenho estudo aprofundado ainda, são leituras parcas que eu tenho. Tá certo, obrigado, parabéns. Tem os Caeté, Tupinambá também nessa região. Tembé também está nessa região. Bom, pessoal, eu queria dar 2 avisos para vocês. Primeiro que na semana que vem, nós já temos aí o Congresso Internacional em Ciências da Religião e nós estamos na sessão temática número 16, no ST 16, que diz respeito a ST Espiritismos, Espiritualismos e Espiritualidades. Então, nós vamos estar nos dias 19 e 20, parece que é durante o período vespertino, né? Nós vamos estar reunidos, estamos com 10 trabalhos para serem apresentados ao longo desses 2 dias, e é importante, seria interessante se vocês reservassem o tempo de vocês para participar disso e discutir todos os trabalhos, né? Dos que estão aqui presentes, a gente tem trabalho da Céunia, tem do Guilherme, tem do Rafa, temos do Tiago e do Gismair, além de mim, né? Eu sou o primeiro que fala, eu vou trabalhar a temática e as espiritualidades e os conflitos da liberdade, que é um trabalho que está a meio, eu estou completando ele para mandar para publicar nos anais. Então, seria muito importante se vocês disponibilizassem, separassem o tempo da semana que vem como atividade para participar dessa sessão temática. Tá legal? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou deixar o link eu vou botar no grupo o link da sessão temática, para vocês poderem entrar. Tá bom? Todo mundo poder entrar, mesmo aqueles que eventualmente não tiverem inscritos, vocês poderem entrar para participar lá e assistir. E seria interessante se vocês pudessem participar de todo o evento, discutir todos 19 e 20? Oi? 19 e 20 de abril? No dia 19 e 20. Eu não tenho aqui ainda claro qual vai ser o horário. Se puder mandar para a gente, acho que é bom. Não, tem aqui sim. As comunicações ocorrerão nas tardes de 19 e 20 de abril, entre as 13h30 e as 17h30. Né? Então, nós vamos estar em 2 tardes, na tarde do dia 19 e na tarde do dia 20, entre as 13h30 e as 17h30, 5 trabalhos cada tarde dessas. Eu vou fazer assim, eu vou colocar o programa, a programação que foi enviada, em todos os STs, e vocês procuram lá o ST16. E aí, em cada ST tem... Já coloquei, Luiz. Eu coloquei para eles hoje, lá Então, a tia Célia já fez isso. Seria importante, então, que todos participassem para a gente poder, inclusive... Vamos ter trabalho de pessoas que não estão aqui presentes, que não fazem parte deste grupo. Né? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que eu estou terminando de elaborar um documento que diz respeito, que vai ser uma ata, que é um documento formal que eu preciso apresentar à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião,
referente ao trabalho apresentado pelo Gismair neste grupo. Essa apresentação desse trabalho vai ser aquilo que formalmente vai convalidar o pós-doutorado dele para a Católica emitir o certificado de pós-doc do Gismair junto ao PPG de Ciência da Religião da PUC. Então, o que eu vou precisar? Eu estou elaborando essa ata, e eu terminar de elaborar, eu vou publicar no grupo uma lista de todos nós, né? Eu primeiro, e aí eu vou pedir para vocês, para, se possível, entrar no gov.br e colocar lá a assinatura eletrônica para ir assinando o documento. E aí, dentro da lista, eu pego eu faço a primeira assinatura e passo para o primeiro da lista. Esse primeiro da lista entra lá, faz a assinatura eletrônica dele e passa para o segundo. Assinatura com e-mail? Com quê? É uma assinatura eletrônica. Você entra no gov.br, se registra lá, e você cria condições. Com o próprio... Tá. Isso, de fazer a assinatura eletrônica. Aí, assim, a ideia é o documento ir passando de um para outro, conforme a ordem da lista, né? O segundo passa para o terceiro passa para o quarto, e aí o documento vai sendo assinado por todo mundo. Quando tiver todos estiverem assinados, aí manda para mim, para eu poder mandar para a secretaria do programa. Tá? Eu acho que até amanhã eu já consegui terminar de elaborar esse documento, faço a primeira assinatura eletrônica, que é a minha, e aí eu vou fazer uma lista lá, talvez por ordem alfabética, para vocês irem passando e seguindo a lista. Qualquer ajuda que vocês precisarem, é só vocês falarem comigo. Tá bom? E quem precisar de certificado de apresentação de trabalho dentro do grupo, é só me pedir que eu faça a declaração e forneço. Legal? Quem precisa prefeito de currículo, às vezes comprovação, como é o caso do Tiago, o Guilherme, a Célnia, que talvez vão precisar de alguma coisa para os relatórios que fazem, para as instituições de onde trabalham, ou para viabilizar trabalho de qualificação dentro da formação pós-graduada. Então, no que precisar, é só vocês me acionarem que eu forneço. Tá, me dá mais 10 segundos só para eu dizer para o Tiago, você viu que não tem jeito de atender a expectativa, né? Para atender assim em cima, não dá. Ou você fica um pouquinho abaixo, ou você fica um pouquinho acima. Muito obrigado por ter ficado tão acima, viu? Que é isso. Muito obrigado. Muita coisa interessante, nova, que eu não tinha e que eu passei a ter graças ao seu trabalho. Muito obrigado. É verdade. Obrigado mesmo. Gente, então... Obrigado a oportunidade e é isso. Obrigado. Valeu. Gente, então a gente encerra. Tchau, tchau. Shalom, namastê, saravá, salve Deus. Muito bom. Tchau, tchau.